A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. E este quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Eronilson Bonfim. E hoje falaremos das 9 características fundamentais da Igreja de Cristo, de uma igreja bíblica. Quando falamos sobre a Igreja de Jesus, existem algumas observações que devemos levar em conta. Então quero trazer neste estudo 9 características fundamentais de qualquer Igreja de Jesus. Quero me basear principalmente em textos bíblicos como referência, levantando ensinamentos que você precisa saber. Talvez, ao decorrer do estudo, você perceba diversas diferenças com alguma igreja que você congrega. Contudo, jamais devemos deixar de congregar. Hebreus capítulo 10, do verso 25. Antes devemos ser pessoas transformadas que provocam a transformação. Quando falamos sobre igreja, temos que entender que é composta por pessoas. Assim sendo, ter a perfeição em alguma igreja vai ser muito difícil. Até porque são pessoas. Até mesmo a igreja primitiva teve imperfeições. Observamos que Jesus disse para eles pregarem em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Porém, a princípio não fizeram isso. Um sinal que eles também tinham falhas. Vejamos os 9 pontos, que iremos abordar no estudo de hoje. Primeiro, a igreja é uma reunião de discípulos. Segundo, podemos ser desigrejados? Terceiro, a igreja é um lugar de edificação. Quarto, a igreja é um lugar organizado com ordem e decência. Quinto, a igreja é um lugar onde devemos estar bem ajustados. Sexto, a glória na igreja é somente de Deus. É somente de Deus. Sexto, ou seja, sétimo, a igreja está sujeita a Cristo. Oitavo, a igreja é um lugar de doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Nono, a igreja é a casa de Deus, coluna e firmeza da verdade. Primeiro, a igreja é uma reunião de discípulos. A primeira característica que não podemos deixar de comentar é que a igreja é uma reunião de discípulos. Em Mateus 28:19, encontramos Jesus dizendo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. É interessante nós definirmos igreja como uma reunião de discípulos, porque discípulo significa aquele que é aluno. Assim sendo, todas as vezes que erramos em algo, temos que entender que somos alunos. Devemos recolher aprendizados de nossos erros. E por mais que se passe o tempo, jamais vamos deixar de ser alunos de Cristo Jesus. Sempre vamos ter algo novo para aprender da parte de Deus para as nossas vidas. Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas no primeiro tropeço já estão desistindo. Não entendem que nossos erros é para mostrar justamente onde devemos acertar. Leve esta palavra no seu coração. Segundo,
Podemos ser desigrejados? Hoje em dia muitas pessoas estão aderindo um novo chamado desigrejado, onde julgam que não precisam estar fisicamente em uma igreja para serem igreja. E por incrível que pareça, esse movimento não é só dos nossos dias. Na verdade, muito antigamente, os escritores bíblicos já estavam lutando contra ele. Veja em Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês vê que se aproxima o dia. Então aqui em Hebreus, capítulo 10, do verso 25, nós podemos ver que naquela época existia pessoas que queriam servir a Deus em casa, os desengrejados. E tem aquele pensamento, não preciso ir para a igreja, não preciso estar na igreja para servir a Deus. Se você foi um leitor atencioso do texto, percebeu que o escrito aos Hebreus disse: não deixemos de reunir-nos como igreja. Em algumas outras versões podemos encontrar: não deixemos a nossa congregação. Ele ainda completa sua escrita com como é costume de alguns. Ou seja, desde aquela época já tinha aqueles que julgavam não precisar da igreja. Uma das características da igreja de Jesus é justamente que todos devem se reunir, pois quando estamos unidos, edificamos uns aos outros, segundo a graça de Cristo. Não adianta abandonarmos a nossa congregação. Se você tem pensado isso, te digo agora mesmo, desista disso. Seja como for a igreja que você congrega, o maior erro está em você e não nela. Terceiro, a igreja é um lugar de edificação. Uma característica maravilhosa da igreja de Jesus é que quando estamos reunidos é para edificar uns aos outros, como aquilo que Deus entregou em nossas mãos. Para falar sobre isso, vou utilizar o texto de 1 Coríntios capítulo 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Vale ressaltar que é para edificação e não concorrência. Quando estamos unidos, é para recebermos juntos a graça de Deus em nossas vidas. Se você ama pregar, pregue. Se você gosta de louvar, louve. Se você ama evangelizar, evangelize. Assim por diante. Tudo o que fazer é para trazer a edificação do corpo do Senhor, o corpo do Senhor. E por isso que não podemos entrar em contendas e vãs discussões. Antes, precisamos urgentemente ter o verdadeiro objetivo em nosso coração. Hoje em dia, infelizmente, muitos se perdem naquilo que não é necessário. Contudo, você não precisa ser assim. Agora vamos abordar o quarto. A igreja é um lugar organizado, com ordem e decência. O culto ao Senhor deve ser organizado. Não é um evento qualquer.
temos que entender, ou seja, temos que ter ordem e decência naquilo que fazemos. 1 Coríntios 14:40 diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Acredite, esse é uma característica que as igrejas mais modernas estão esquecendo. Eu já ouvi falar a respeito de igrejas que fazem bate-cabeça, igrejas que dançam forró, igrejas que não têm momento da palavra, é tudo oba-oba. Como isso? A pergunta que fica é: quais são os padrões que igrejas assim têm priorizado? Porque o padrão bíblico é ter ordem e decência. Podemos pregar o significado das duas palavras para clarear nosso entendimento. Significado de ordem: organização, ordenação, arrumação, disposição, distribuição, posição, ordenamento, arranjo, esquema, estruturação. O significado de decência: conformidade com os padrões morais e éticos da sociedade, dignidade, correção, decoro. Se não tem nenhum destes dois, é melhor repensar o que é ser igreja. Quinto, a igreja é um lugar onde devemos estar bem ajustados. A igreja, quando está bem ajustada, com comunhão e cada um cumprindo o seu papel, tem crescimento da parte de Deus. Efésios 4:16 diz: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realize a sua função. Efésios 4:16. Esse versículo é incrível. Podemos recolher aprendizados únicos dele. Vejamos, pois, primeiro, quando o corpo não está bem ajustado, não tem crescimento. Se somos verdadeiramente o corpo de Cristo Jesus, cada um deve estar cumprindo seu papel, porque se isso não acontecer, não vamos experimentar o crescimento. É por isso que lideranças infrutíferas devem ser remanejadas, pois muitas das vezes não estão cumprindo o papel certo. Isso não quer dizer que são desprezáveis. Muito ao contrário, são totalmente úteis, desde que cumpram aquilo que foram chamados. Segundo, edificamos uns aos outros em amor. Se queremos realmente estar bem ajustados, o amor deve estar em nosso meio, tanto o amor para com fazer a obra de Deus, como com o próximo. Tudo que fazemos diante do Senhor devemos colocar nossos sentimentos bons, até porque, se for uma função qualquer, se torna algo religioso e não agradável a Deus. É por isso que eu te pergunto: como está o seu amor por Jesus e por sua obra? Agora vamos aqui para o sexto. É importante, ou seja, a glória na igreja é somente de Deus. O sexto. É importante falarmos isto, pois hoje em dia as pessoas estão transmitindo a glória que é dada a Deus aos homens.
pastor Hernandes Dias Lopes faz um comentário interessante sobre a igreja primitiva e ele diz que a igreja primitiva adorava a Deus, amava as pessoas e usava as coisas. Hoje em dia, infelizmente, esses valores se inverteram. As pessoas estão adorando a si mesmo, usando o próximo e amando as coisas. De igual modo, jamais devemos esquecer que a glória na igreja é somente a Deus. Isto é bíblico. Efésios 3:21 diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa glória a Deus é feita por intermédio de Jesus Cristo. E por isso, jamais devemos deixar de apresentar Cristo em nossas pregações. Não importa como você começa a ministrar, toda mensagem, no final das contas, tem que apontar para Jesus. Se sua igreja não prioriza a pregação do Evangelho, possivelmente a glória a Deus vai se perdendo. É possível que precisamos ter tempo suficiente em todos os cultos para falar sobre Jesus. 7. A igreja está sujeita a Cristo. Os homens zelam pela casa de Deus, mas a igreja não tem dono humano. Ela está sujeita somente a Cristo. Efésios 5:24 diz: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Sabe a grande verdade que encontramos? Já que a igreja está sujeita a Cristo, isso implica dizer que nossas atitudes devem ser semelhantes ao nosso Mestre. Será que atualmente suas atitudes demonstram o Cristo que você serve? Se você não demonstra, está na hora de rever aquilo que você faz a ela. Ou seja, aquilo que você faz e fala. O pastor Eliseu Rodrigues, ele comenta bastante que hoje em dia os hinos não chamam mais Jesus de Senhor, pois começam a chamar de você. A verdade é que isso é uma poderosa ferramenta de Satanás. Se ele tira o senhorio de Cristo de nossas vidas, começamos a desprezar os modelos de Cristo em nossas atitudes. Contudo, você não precisa ser uma pessoa que não demonstra Cristo. Muito pelo contrário, você pode ser alguém que demonstra o Senhor que serve. Estamos em todo o tempo sujeitos a Cristo. As nossas atitudes têm que ser iguais à do Mestre. Aonde você pisar a planta dos seus pés, devem ver Jesus em você. Seu jeito de falar tem que ser igual ao do Mestre. Seja um Cristo onde você for. Agora, nós vamos para 8. A igreja é um lugar de doutrina, comunhão, partir do pão e oração. A igreja primitiva praticava isso. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Aqui está um dos maiores segredos para qualquer igreja crescer. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, em memória de Cristo, a Santa Ceia e a oração. Uma igreja que não está fundamentada sobre estes 4 pilares vai enfrentar graves problemas em seu crescimento.
Não sei se chegou a perceber, mas hoje em dia tem cultos que são 2h30 de louvor e apenas 30 minutos de pregação. E de todos os versículos que eu já te mencionei neste estudo, poucos falaram no louvor. O principal é sempre a palavra, a doutrina dos apóstolos, porque a palavra traz vida em nosso meio. É por intermédio dela que sabemos como realmente comportar-se. Oração é outro ponto importante. Será que você na sua vida espiritual tem orado? Sua igreja preserva a oração? Não tem uma ferramenta mais poderosa nas nossas mãos do que falar com aquele que resolve todos os problemas. E falar com ele é por intermédio da oração e não tem outro caminho. 9º e último ponto. Conclusão: a igreja é a casa de Deus, coluna e firmeza da verdade. Para finalizar, quero mencionar um versículo muito conhecido. E no final quero mencionar alguns outros versículos. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja não é uma instituição qualquer na terra. Não estamos aqui por um fruto do acaso. Nós somos coluna e sustento da verdade. E por que somos tudo isso? Porque carregamos uma mensagem que tira o oprimido dos laços de Satanás, mostra o caminho da salvação, chama o cativo ao arrependimento, transforma vidas, famílias e história. De tudo o que falamos, tudo que foi falado neste estudo, espero que consiga guardar as verdades em seu coração. E fizemos este estudo com o intuito de edificar ainda mais e contribuir para o crescimento individual de cada um de vocês e da igreja. Não podemos ficar desapercebidos. Já é a última hora. Maranata, Maranata, hora vem Senhor Jesus. E eu quero deixar mais uns versículos aqui, uns versículos finais para a nossa edificação. Uma igreja bíblica não é aquela igreja que conhece a Bíblia, mas aquela que pratica as Sagradas Escrituras, né? 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. E aqui também, em Tiago capítulo 1, verso 22 ao 25 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquece o que ouviu, mas pratica-o, será feliz naquilo que fizer. E aqui em Mateus 22, no verso 37 ao 39 diz: e respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o teu entendimento.
Este é o primeiro mandamento. Este é o primeiro maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E aqui também quero deixar mais um outro versículo. São versículos de pessoas que prova que realmente é a igreja bíblica. A igreja bíblica não é aquela que conhece, é aquela que pratica as Sagradas Escrituras. E praticar é praticar tudo isso que eu estou lendo para vocês aqui, né? Se não pratica, não é uma igreja bíblica. E o que prova não é a árvore, mas sim os frutos. Mateus capítulo 7, do verso 1 ao 5 diz: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no seu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. No capítulo de 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 também diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba desse cálice. João, Evangelho de Jesus escreveu João, diz, capítulo 15, do verso 14 ao 16 diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouve de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vardes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, ele vos conceda. Efésios 5:18, também para a vossa edificação. E não vos embriagueis com o vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. João 15, 7, 9 também diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Hebreus 12, 2 também diz: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Apocalipse, para finalizar, Apocalipse capítulo 3, do verso 10 ao 12, também diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o meu nome, ou seja, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém? Então que Deus em Cristo vos abençoe, e a paz do Senhor Jesus. Sintam-se edificados por este estudo. Se inscreva no canal, ative o sininho e curte e comenta. Que Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor Jesus.